Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um assunto, né, dentro aí do contexto, dentro do ecossistema aí de inteligência artificial, que são sistemas nebulosos ou lógica fuzzy. Bom, o último tema que nós abordamos foi processamento de linguagem natural, né? Fizemos aí alguns exercícios, não nos aprofundamos muito, né, gente, porque o tempo ele é um pouco escasso, então eu passei uma ideia, uma concepção, dei um norte. Agora, caso você queira se aprofundar nesse conteúdo, se aprofundar nessa matéria, se aprofundar nesse campo de conhecimento, você pode aí navegar aí pelas bibliotecas do Python, né? A NLTK, se aprofundar mais, praticar, enfim, tá? Eu preciso, gente, fechar mais um assunto com vocês, né? Ou seja, essa fase 4 aí do projeto, nós precisamos abordar mais um assunto muito importante dentro de inteligência artificial, que são os sistemas nebulosos ou a lógica fuzzy, né? Ela faz parte aí da ementa e eu preciso comentar com vocês, tá? É mais um recurso de inteligência artificial que está presente aí em muitas aplicações, tá? E em cima desse recurso, ou seja, em cima desse método, vocês vão conseguir aí desenvolver muitas coisas, né? Bom, o que é uma lógica fuzzy? A lógica fuzzy, gente, ela é uma extensão da lógica booleana, tá? Da lógica binária. O que eu quero dizer com lógica booleana? Lógica booleana é o seguinte: sim, não, claro, escuro, frio, quente, tá? Ou seja, a lógica booleana é 0 ou 1. Um. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com temperatura, ou está frio ou está quente, né? Quando eu trabalho com a lógica fuzzy, né, ela é um campo de estudo que ela dá uma extensão um pouco maior na lógica booleana. Então, enquanto que na lógica booleana, quando eu for trabalhar com temperatura, está frio ou está quente, com um sistema nebuloso ou lógica fuzzy, ele pega valores intermediários, né? Ou seja, ele pega estados que a gente pode trabalhar, né, em forma no valor, valores na verdade, né, intermediários, como por exemplo, bom, está frio, está quente, ou pode estar, por exemplo, morno, ou pode estar, por exemplo, muito frio, gelado, ou muito quente, fervendo. Então, assim, a lógica fuzzy ela permite uma, uma extensão maior, né, do que essa regra de uma lógica booleana, tá? Então você tem sempre valores intermediários, né? E esses valores intermediários são medidos pelo um recurso chamado grau de pertinência, que é algo que a gente vai estudar aí até o final do semestre, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma imagem bem clássica, né? Ou seja, uma imagem bem nítida, na verdade, né? Que ela esclarece muito bem a diferença entre uma lógica clássica e uma lógica fuzzy, tá? Ou um sistema nebuloso. Enquanto que na lógica clássica é 0 ou 1, preto ou branco, a lógica fuzzy vocês podem ver que ela consegue absorver mais valores, né? Consegue absorver valores intermediários. Vamos dizer assim, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. A mesma coisa dessa taça. Essa taça também é um outro exemplo bem interessante. Ela pode estar um pouquinho cheio, na metade, quase cheio, ou vazia. Ou seja, quando você aplica as regras de um sistema nebuloso, você consegue fazer a distinção aí de cada um, né, dos níveis. Então, nesse caso aqui, eu estou medindo, por exemplo, o quanto de vinho tem na taça. Então, ele consegue classificar aí se está com pouco, se está com muito, se está cheio, se está vazio e assim por diante. Não é simplesmente uma tomada de decisão totalmente vazio, totalmente cheio. Ah, então a ideia, gente, de uma lógica difusa, ou fuzzy, ou sistema nebuloso, é fazer com que o equipamento, a máquina, o dispositivo, ele se aproxime das decisões humanas, né? Nós seres humanos, né? A gente não toma decisão sim ou não, quente ou frio. A gente consegue ter acessibilidade para poder, não é detectar, mas perceber algo intermediário. No caso do sistema nebuloso ou a lógica fuzzy, ele possui a mesma ideia ou concepção.
Como que funciona? A lógica fuzzy ela sempre vai se basear em palavras, como eu falei para vocês. Por mais que o background dela seja totalmente matemático, algoritmo computacional, programação, né? No final, ela vai sempre se basear em palavras, como eu falei para vocês. Se eu for trabalhar com sistema difuso, né, onde eu estou trabalhando com temperatura, a resposta para o operador, além do valor numérico, ele também, o sistema nebuloso, vai tipo jogar uma palavra. Então, por exemplo, seria o termo linguístico que a gente chama aqui, né? Por mais que você tenha toda a matemática por detrás, por mais que você tenha toda o algoritmo computacional para poder gerenciar e fazer a classificação correta, se tá muito quente, se está muito frio, né? Se a temperatura está boa. No final, o sistema nebuloso sempre vai te entregar, além do valor numérico, ele também vai te entregar uma classificação que você vai pré-determinar no processo de fosificação, tá? Então, esse termo linguístico ele vai definir se a temperatura está baixa, se a temperatura está média, se a temperatura está alta, se a temperatura está quente. Então, dependendo do valor de temperatura que o seu sistema detectar, por exemplo, uma máquina, pelo sistema nebuloso ou lógica fuzzy, ele vai fazer todos os cálculos, né? Ou seja, vai passar pelas regras da inferência e depois ele vai passar pelo processo de defuzzificação. E em cima desse processo ele vai te entregar um valor numérico de temperatura e esse valor numérico vai te falar assim, não, tá muito quente, não, tá frio, não, tá morno. Ou seja, ele consegue ter, vamos dizer assim, ele consegue te dar essa resposta intermediária, tá? Tanto você vai obter o valor numérico e também você vai obter o termo linguístico ali, tá? Que você classifica um grupo de valores, né? Dentro de um... Classifica um grupo de valores dentro de um termo linguístico, tá? E o sistema nebuloso também, ele vai te entregar, como eu acabei de falar para vocês, né? Ele te entrega muitos predicados, né? Aí você tem que entender o que é o predicado da língua portuguesa, mas predicado seria muito, médio, pouco, ou seja, você tem aí temperatura muito baixa, temperatura média, você tem um nível muito alto, o nível do tanque está muito baixo e assim por diante, tá? Bom, agora uma comparação entre a lógica clássica, né, dos predicados, tá? Que a lógica fuzzy consegue detectar para nós. A clássica diz o seguinte, ó. Enquanto que na lógica clássica os predicados eles definem e vão exigir uma definição exata, então, por exemplo, é homem, é mortal, é par, é frio, é quente, né? Ou seja, não existe uma resposta diferente. Ou é verdadeiro ou é falso. Quando a gente tem uma lógica difusa, o predicado ele não vai ter uma função exata. Então ele pode falar assim, pode ter vai ter na verdade, né, um percentual, onde totalmente falso vai ser zero e totalmente verdadeiro vai ser um. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com a classificação da idade de uma pessoa, se fosse pela lógica clássica, ele iria falar assim: ah, isso aí é criança. Não, isso aí é velho. Existe um valor intermediário. Com a lógica difusa, a gente consegue falar: não, ele é pré-adolescente. Não, ele é adolescente. Ele é adulto. Né? Ah, ele é velho. Ou seja, você consegue ter aí vários valores intermediários. Ou seja, o predicado ele não vai ter aí uma função exata, né, gente? Agora falando um pouquinho de matemática, né, saindo um pouco do termo linguístico, agora entrando um pouquinho no conceito matemático, aqui a gente tem duas funções que vão representar para nós aí a diferença entre um conjunto clássico, né, um sistema de um conjunto clássico e um sistema de um conjunto fuzzy, né, ou sistema nebuloso. Você pode perceber que aqui eu estou fazendo a classificação se a pessoa é alta ou não, tá? Então, por exemplo, aqui ele diz o seguinte, ó, enquanto a pessoa tiver entre... Aqui não tem sentido a altura, mas tudo bem, ninguém vai ter 0 metros de altura, mas vamos imaginar, entre 0 a 1,75 m,
o sistema clássico classifica se a pessoa é baixa. Quando eu tenho uma altura acima de 1,75, né, o sistema vai classificar que essa pessoa, maior ou igual na verdade, né? O sistema vai classificar que essa pessoa é alta, tá? Enquanto que no conjunto fuzzy, eu posso ter aqui diversas classificações, né? Baixo, altura média, muito alto. Ou seja, a minha função de pertinência dentro do processo de fuzzificação é que vai determinar o que é muito baixo, o que é baixo, o que é alto e o que é muito alto, tá? Então você tem N valores intermediários, tá? Para poder ampliar aí a classificação, tá? Ou seja, N valores que um sistema nebuloso vai poder fazer a classificação, tá? Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, né, gente? Pessoas com 90 anos é idosa, pessoa com 2 anos é jovem. Então, no sistema clássico, não é muito interessante, né? Pessoa com 2 anos é jovem, pessoas com 90 anos é idosa, não é legal. Então, quando a gente tem problemas desse tipo, que a gente precisa ter mais valores para se trabalhar, a gente tem que partir para um sistema nebuloso. Porque o sistema nebuloso, como eu falei anteriormente, ele consegue ter uma classificação, ele amplia, né, a classificação, né? Aqui, gente, eu tenho um exemplo de um processo de fuzzificação, tá? Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar com conjuntos fuzzy, né? Deixa eu só mostrar, cadê? Opa, aqui. Você primeiro vai fazer um processo chamado de fuzzificação. Então, você precisa escolher algumas funções que nós chamamos de funções de pertinência, tá? Então, nós temos diversas funções de pertinência. Nós temos triangular, trapezoidal, né? Função reta. Temos inúmeras. Temos a gaussiana, a curva gaussiana. Ixi, tem N funções, tá? Assim como em redes neurais nós tínhamos diversas funções de ativação, aqui agora nós temos diversas funções de pertinência, que é chamado, né? Então você escolhe, gente, a função que mais se adapta ao seu processo. Então, por exemplo, eu estou fazendo a classificação entre pessoas jovem, adulto e idoso, tá? Jovem, adulto e idoso. Então é o seguinte, eu coloquei aqui uma função trapezoidal para representar a classificação como jovem, então está dando entre 0 a 35 mais ou menos. Ele classifica como jovem. Entre adulto vai ser de 20 a 60 anos e idoso vai ser 50 anos para frente. Aliás, na verdade 50 anos para frente não, né? Aqui ele tem um valor intermediário entre idoso e adulto. Então, se a pessoa, por exemplo, cair com 55 anos, por exemplo, né, ele vai ter um percentual aqui que ele vai classificar um pouco de adulto e começando a ser idoso, né? Se ele cair, por exemplo, aqui com 30 anos, não, vamos colocar aqui entre 28 anos aqui, ele vai ter um pouquinho do percentual de entre jovem e adulto, ou seja, ele está entre jovem e adulto, ou seja, ele está começando a fase adulta. Então, olha só que interessante o sistema fuzzy, gente. Se eu classificar ele como 10 anos, 17, 15 anos, aqui no meu processo de fuzzificação, pela minha função, ele vai classificar que o meu indivíduo é jovem. Então, por exemplo, se eu tiver 15 anos aqui, olha, é 100% de certeza que ele é jovem. Então, no eixo Y aqui eu tenho o grau de pertinência, ou seja, qual é o grau, né? Ou seja, qual é o percentual, se ele é jovem, adulto ou idoso. Então, por exemplo, se ele tiver 15 anos aqui, é 100% de certeza que ele é jovem, né? Porque é olhando pela função. Se ele tiver aqui uns 25 anos, dá a deduzir que ele tem um grau de pertinência classificando como jovem e um grau de pertinência classificando como adulto, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 20 anos, ele vai falar o quê? Vamos pegar um número maior, 32 anos, ele vai falar o seguinte, olha, pela classificação aqui do sistema nebuloso, esse menino aqui, deixa eu pegar essa pessoa aqui, né? Ela vai ter um grau de pertinência para jovem muito pequeno e um grau de pertinência que está crescendo, que está mais alto, né, para adulto. Ou seja,
é uma pessoa que está saindo, né, da adolescência e está indo para idade adulta, por exemplo. O mesmo equivale aqui com o exemplo que nós passamos, né, que eu passei. Classificando uma pessoa com 51 anos. Uma pessoa com 51 anos aqui, bom, jovem ela não é. Ela não tem nenhum grau de pertinência para jovem. Vocês podem perceber que a função está aqui atrás. Agora, adulto, pelo resultado no processo de defasificação, ela falou que 45%, está falando, opa, 45% essa pessoa é classificada como adulto e 0,03% como idosa. Então aqui você pode falar que essa pessoa ela é adulta, né? Ou seja, aqui ela consegue classificar qual é o percentual para jovem, percentual para adulto e o percentual para idoso. Então você tem aí esses valores intermediários, né? Que dependendo do caso, essas funções elas podem ter uma intersecção entre elas, né? Intersecção, tá? Ela pode coincidir uma com a outra aqui, tá? Ou seja, quem que vai montar isso daqui, gente? Quem que vai montar isso daqui? É você, no processo de fasificação. É você que vai definir como que essas funções vão trabalhar, né? Se ela vai trabalhar assim, minha função vai ser uma separada da outra, né? Cada uma das funções aqui de pertinência vão ser uma separada da outra. Ela vai ter uma intersecção aqui, não sei, você que vai definir, você que vai montar, tá? Como eu acabei de mostrar para vocês, o grau de pertinência ele vai determinar entre 0 a 100% se aquele elemento que nós classificamos ele pertence a um determinado conjunto. Então, por exemplo, 51 anos, ele pertence, qual é o grau de pertinência, qual o percentual que ele pertence a um determinado conjunto ou grupo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto jovem, um conjunto de dados para adulto e um conjunto de dados para idoso. Então, com 51 anos, após o processo de fasificação aqui, ele classificou aqui jovem, não tem nada, é zero. Beleza, dá para ver aqui matematicamente, né? Adulto, 0,45. Beleza. E idoso, 0,03. É basicamente um percentual, tá, gente? Quais funções de pertinência que nós temos para trabalhar, professor? Nós temos funções de pertinência maduras, né? Contínuas. Então você tem aí uma função triangular, uma função trapezoidal, uma curva gaussiana. Você tem um sino, uma função sino. E tem inúmeras outras funções, né? No universo discreto, né, gente? Você tem pode trabalhar também, só que aí, como eu falei para vocês, é um universo discreto, então você tem amostras, né? Aqui nós vamos trabalhar sempre com o universo contínuo, né? Sempre vamos trabalhar com funções contínuas. Terminologia. Muito importante se você entender o terminologia. Então, olha só. Primeiro, nós temos um universo. O que é o universo? O universo é isso aqui que vocês estão enxergando, é o meu gráfico, né? Aí eu tenho uma variável linguística. O que é a variável linguística? O que eu vou medir? Você precisa definir o que você vai medir, vai trabalhar. É idade? É temperatura? É nível? É condição financeira? O que você vai classificar? O que o seu sistema nebuloso vai trabalhar? Quais são os conjuntos, né? Com o que ele vai trabalhar? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, né, nessa parte de terminologia, eu estou falando de idade. Então eu vou trabalhar com idade. Bom, se eu vou trabalhar com idade, eu preciso ter os valores, né, linguísticos para essa idade. Então pode ser jovem, maduro, idoso, ou jovem, adulto, idoso, pode ser criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, certo? Você que vai determinar o valor linguístico, né? Dentro de um universo, você que vai determinar o valor linguístico, tá? E para cada valor linguístico, você precisa determinar um conjunto fuzzy, né? Ou difuso. E cada um desses conjuntos fuzzy vai ser, né, na verdade, uma função de pertinência que você vai escolher, tá?
não tem uma regra para escolher as funções de pertinência. Você aí no seu processo é que vai ter que determinar qual é a melhor função de pertinência, qual é a melhor função para classificar, né, os dados da forma que você deseja, tá? Então aí, gente, quando você vai trabalhar com um sistema nebuloso, você tem que primeiro escolher, com qual variável linguística eu vou trabalhar. Como eu falei para vocês, não é somente algo numérico, ele tem que falar se está quente, se está muito quente, se está frio, está congelado, enfim. Primeiro você tem que saber qual é a variável linguística. É a temperatura, então? É a idade? Depois, os valores linguísticos, né? E para cada valor linguístico, você vai ter que determinar uma função de pertinência para poder classificar os dados, né? E o conjunto de todas as funções de pertinência, de todos os conjuntos, vai formar para nós o universo, né? O universo, que é o conjunto de todas as funções, tá? Agora, olha só que interessante aqui. Né? O conjunto de termos permite que se expresse a semântica usada pelos especialistas. Por exemplo, se idade for igual a idoso, então o seguro tem que ser alto. Então, olha só, eu posso utilizar, por exemplo, né, a lógica difusa para poder calcular para mim aí o valor do seguro do meu automóvel, entendeu? Então, eu posso montar os conjuntos, né, conforme a idade da pessoa, né? Se ela é muito jovem, se é jovem. Ou seja, eu posso colocar vários conjuntos, né? E no final ele vai me dar um grau de pertinência. E em cima desse grau de pertinência, eu posso fazer o cálculo o valor de seguro. Né? Então, por exemplo, aí tem um exemplo bem clássico. Se idade é igual a idoso, então o seguro tem que ser alto. Como que a gente implementa a lógica fuzzy, pessoal? Para que a gente faz a implementação da lógica fuzzy, tá? A gente tem 3 passos. Primeiro, o processo de fuzzificação. Segundo, o processo de inferência. E terceiro, o processo de fuzzificação, tá? O primeiro processo, que é o de fuzzificação, tá? Ele é um processo em que eu vou ter que montar aquele universo, né? Em cima daquele universo eu vou ter que determinar qual que é o meu termo linguístico, né? Se eu vou trabalhar com idade, temperatura, nível, etc. Eu tenho que determinar os meus termos linguísticos, né? Se for, por exemplo, a temperatura, se está muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, por exemplo, né? Ou se está muito frio, frio, morno, se está quente ou muito quente, por exemplo, que seriam meus termos linguísticos, né? E para cada um desses termos linguísticos aí, eu tenho que obrigatoriamente definir, na verdade, né? Um conjunto nebuloso, ou seja, um conjunto fuzzy, que seria a escolha de uma função de pertinência ali para cada um dos meus termos linguísticos, né? E depois montar essas funções conforme você desejar, formando esse gráfico aqui. Feito isso, eu defini a fuzzificação. Depois eu tenho a inferência. A inferência seria a tomada de regras que nós temos que determinar. Então, por exemplo, vamos falar de nível, vai. Se o nível, no meu processo de fuzzificação, eu definir que se o nível do tanque estiver baixo, lá no meu processo de inferência, eu tenho que colocar uma regra para que ele vá atribuir um valor de velocidade para o motor da bomba mais alto, né? Mais rápido, na verdade, né? Se o nível do meu tanque estiver muito alto, pelo processo de inferência, ele vai aplicar uma regra e essa regra vai fazer com que o meu sistema nebuloso escolha um valor de velocidade, ou seja, um parâmetro de velocidade mais baixo e assim por diante. E a defasificação é que você tem ali um processo matemático, né, onde você vai rodar aí um algoritmo computacional em cima de um processo matemático e ele vai escolher para você a melhor saída baseada no seu processo de fuzzificação e no seu processo de inferência, tá? Então, lógico, né, gente? Eu vou mostrar para vocês isso aí com calma, tá? Vou mostrar para vocês
com calma como que funciona, tá? Bom, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai trabalhar aí no dia a dia das aulas, tá? Tem um softwarezinho, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, chama-se Infuzzy, tá? Primeiro eu vou dar os créditos aqui ao Ederson Luiz, a Regiane Froza e o Rodolfo Fred aí, tá? Esses são os autores aqui dessa aplicação. Essa aplicação foi desenvolvida dentro da Universidade de Santa Cruz do Sul, tá? No programa de pós-graduação. Então isso aqui foi fruto aí de um trabalho dessas três pessoas. Então eles criaram um simulador para lógica fuzzy que funciona muito bem. E ele é totalmente gratuito e eu vou deixar para vocês disponível aí no Liga Online para vocês poderem baixar, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui um projeto que eu já fiz, que é o projeto do controle, né, do nível do tanque. Então olha só como é que funciona. Bom, primeiro eu tenho o processo de fuzzificação. No processo de fuzzificação aqui, eu defini primeiro, qual que é a minha qual que é o meu termo linguístico aqui? O meu termo linguístico aqui é nível. Estou controlando o nível do meu tanque, tá? Segundo, quais são os termos linguísticos? Eu coloquei o nível baixo, médio e alto. Cada um desses níveis aqui com sua respectiva função de a sua função de pertinência, tá? Cada um desses níveis, né? E também cada um desses níveis são configurados, tá? São totalmente configurados aqui. Eu posso escolher N funções de inferência, tá? Então, o que eu quis dizer, o que eu fiz aqui, tá, gente? Bom, eu achei pertinente falar assim, bom, entre 0 a 30% do tanque, ele pode ser classificado como baixo, tá? Então, por exemplo, assim, entre 0 a 10%, o meu tanque tá assim, tá baixo, ou seja, 100% de certeza que ele está baixo. Quando o meu tanque estiver, por exemplo, com 20%, aqui como vocês podem perceber, eu tenho 50% de chance dele estar baixo, tá? E aqui eu tenho 20% de chance dele estar médio, tá? Então eu tenho aí um grau de pertinência 0,5 para baixo e 0,2 para médio, tá? Então aí nesse ponto o meu tanque tá com 0,5 baixo, 0,2 médio e 0 em termos de grau de pertinência para alto, tá? Então ele tem um valor intermediário aí. Então assim, a gente poderia falar que entre esses dois valores aí, ele poderia falar assim que ele tem um valor entre baixo e médio, tá? Poderíamos falar que ele tá um pouquinho abaixo da condição. Um pouquinho não, vai. Ele tá no nível baixo um pouco a mais, vai. Então um pouquinho a mais. Se eu pegar, por exemplo, aqui o meu tanque, se ele tiver com 42% mais ou menos, eu classifiquei ele como intermediário. Para mim, lá no meu processo, é 100% de chance que ele está no nível médio, tá? E se ele tiver entre 90 mais por cento, o grau de pertinência aqui é 100% de chance que ele esteja em nível alto, tá? 100% de chance de ele estar em nível alto. Então, gente, é mais ou menos essa concepção aqui. O Infuzzy você consegue até ver em 3D o gráfico, se você quiser aqui, tá? Então, é basicamente assim que a gente define aí o processo de fuzzificação. Então, eu tenho um termo linguístico, né? Esse meu termo linguístico aí é nível. Esse nível, aliás, o termo linguístico não, é a variável, né, linguística, perdão, variável linguística é nível do tanque, tá? Os termos linguísticos que eu defini aí são baixo, médio e alto, e eu usei duas funções de pertinência aí, tá?
uma trapezoidal e uma retangular. A trapezoidal eu utilizei para classificar o termo linguístico baixo e o termo linguístico alto. E a triangular eu usei para classificar o termo linguístico, o conjunto, né, linguístico também, o conjunto nebuloso, na verdade, né, como médio. Depois que eu apliquei, defini o meu processo de fuzzificação, eu tenho as minhas regras, né? As minhas regras aqui. Aí as minhas regras dizem o seguinte, ó. Se o nível do meu tanque for baixo, então a velocidade do meu motor tem que cair lá na minha função de pertinência. Aqui, deixa eu achar para vocês aqui. Olha só, então eu tenho uma função de pertinência, eu tenho um universo para fuzzificação e tenho um universo para defuzzificação. Então aqui eu tenho do outro lado a velocidade da bomba, né? Aqui eu tenho a velocidade em hertz e aqui eu tenho o grau de pertinência, tá? Então vou ver se eu consigo abrir essas duas janelas aqui. Acho que ele não deixa abrir as duas janelas, tá? Mas olha só, então se eu tiver aqui nas minhas regras, ó, que seria a minha inferência aqui, se o meu nível do meu tanque cair em algo muito baixo, ou seja, cair na função de pertinência lá com um grau de pertinência muito baixo, aonde que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar em cima, olha assim, ó, pela minha regra. Opa, o nível do seu tanque ele foi classificado como baixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar lá no processo de defosificação, ele vai ter que trabalhar no intervalo, aqui, ó, como vocês estão percebendo, ó, no intervalo que é classificado como a bomba velocidade rápida. Tá? Se lá no meu processo de fosificação, né, na hora que eu vou rodar o sistema, como que eu posso explicar para vocês? O elemento, né? Ou seja, o nível do meu tanque detectar que ele cair aqui num nível muito alto, como vocês podem perceber, pela minha regra aqui, nível muito alto, ele vai ter que escolher um valor próximo aqui da velocidade lenta, tá? Só que esse processo aqui, eu vou ter que definir ele através de um processo de defasificação, tem uma regra matemática e assim por diante. E quando eu for fazer, gente, a simulação, tá? Olha só. Se eu jogar, por exemplo, aqui, ó, o nível do meu tanque está 10%, tá? Deixa eu excluir todas as simulações aqui. 10%, vou executar a simulação. Ele falou que a velocidade da minha bomba tem que ser 48,50 Hz, ou seja, está numa velocidade rápida, né? Olha só onde ele caiu aqui, tá vendo? Ele caiu naquele gráfico lá, que eu defino no processo de defosificação como velocidade alta. Se eu vier aqui, deixa eu excluir essa simulação, jogar aqui um nível, por exemplo, 90%, ele classificou que a minha velocidade da minha bomba tem que ser bem lenta. Ó. Olha onde que ele caiu aqui, tá vendo? Ele pegou a função de pertinência do processo de defosificação que classifica a velocidade como lenta, tá vendo? Ou seja, ele vai andando aqui, gente, conforme a velocidade. Tudo isso que eu fiz, né? Tudo isso que eu fiz aqui vai ser baseado, né, no que eu montar aqui no meu processo de fuzzificação, vai ser definido conforme as regras aqui que são as inferências, né? E também vai ser definido através do processo de fuzzificação aqui, que também tem um universo, tá? Nós temos um universo tanto para fuzzificação e também nós temos um universo tanto para defuzzificação, tá? E regras matemáticas, obviamente, tá? Nós temos aqui algumas regras lógicas, tá? Pode ser AND, OR e assim por diante, né? Isso aqui são coisas que a gente vai fazer depois com calma, tá? Nas próximas aulas, certo? Bom, para exemplificar, gente, olha só, eu vou deixar, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou deixar para exemplificar na próxima aula esse projetinho aqui com vocês, tá? Mas eu tenho aqui um projeto que ele se comunica com o CLP e esse projetinho aqui, ele se comunica com o PLC, tá? Com o CLP e ele recebe via Ethernet qual que é o nível do tanque, imaginando lá que eu tenho um sensor de nível, né? Então recebe o nível do tanque através do sensor e depois
ele faz todo esse cálculo aí, passa por todo esse processo aí do sistema nebuloso, né, pela fasificação, inferência e defasificação, e me dá um retorno, né? Esse retorno vai ser a velocidade da bomba e esse parâmetro aqui de velocidade ele vai ser jogado lá no motor, tá? Lá no motor para poder aumentar ou diminuir a velocidade de acordo com o nível do tanque, tá? Eu tenho aqui, gente, também, depois eu posso passar para vocês, um guiazinho rápido que ele mostra como que vocês fazem para implementar a lógica fuzzy com o C Sharp. Ó, eu fiz aqui para vocês já, tá vendo? Eu tenho um guiazinho rápido aqui, tá vendo? Como é que ficaria a parte de programação, olha só, a parte de inferência, a parte de, cadê? Defasificação, no caso aqui eu estou usando o método de centro de gravidade, tem vários na verdade, né? Olha lá, ó, tá vendo? Eu tenho aqui todo a jogada para você fazer a defasificação e como é que seria as regras aqui. Vou deixar para vocês depois isso aqui, se alguém quiser brincar, tá? Não sei se eu vou conseguir entrar nesse nível aqui, tá, gente? Porque basicamente essa aula aqui vocês vão fazer no dia... essa aula em teoria vocês vão fazer aula até o dia 28, né? Depois nós temos a aula do... Temos basicamente aí 3 aulas, vai, né? Essa aqui é a aula do dia 28, que essa que eu tô gravando agora é a aula do dia 28, nós temos a aula do dia 5 e a aula do dia 12, tá? Na próxima aula eu vou fazer a simulação desse cara para vocês verem aí como que funciona, tá? Uma das aulas eu vou desenvolver um projetinho aí no Infuzzy com vocês, e a outra aula posso até mostrar o código, como que eu fiz, comentar. Eu vou ver se eu consigo pelo menos fazer um comentário com vocês desse código que eu trabalhei com C Sharp, né? No dia 12, que é o último dia de aula. Aí se alguém depois quiser utilizar essa aplicação aí para poder... aliás, se quiser pegar esse modelo, né, que eu desenvolvi aqui, depois quiser aplicar em outro processo, em outro projeto, pode aplicar. Eu deixo o código-fonte com vocês. Não vou conseguir explicar detalhadamente, mas eu consigo dar uma rápida passada aí depois se alguém quiser aprofundar, pode pegar o código-fonte e brincar à vontade, tá? Bom, é isso aí, gente. Hoje a aula foi mais uma introdução do que é um sistema nebuloso ou lógica fuzzy. As próximas aulas a gente vai simular algumas coisinhas através do Infuzzy, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.